Olá, tudo bom? Aqui novamente falando sobre assuntos de constelação, sobre autoconhecimento, sobre coisas que podem fazer você viver mais leve, mais feliz, se libertar dos pesos seus e talvez do passado familiar. Pelo menos eu estou dando uma direção, uma dica que pode ajudar você a trilhar esse caminho. E hoje eu estou trazendo um tema assim que é bem importante, bem profundo e que é necessário a gente olhar com muito carinho para isso, que é o luto. Você sabe fazer o luto? Então vamos lá. Em primeiro lugar, o luto não tem a ver somente com a perda de alguém querido, né? Um parente, né? A mãe, o pai, um avô, um tio, um irmão, um filho, um marido, uma esposa. O luto, sim, tem a ver talvez com morte, mas ele tem a ver também com perdas importantes. Então vamos lá, perder um trabalho, uma empresa, sair de uma escola, de uma faculdade, perder uma relação importante, mudar de cidade, de casa, às vezes de país, uma perda financeira importante, às vezes até animal de estimação. Enfim, tem muitas perdas importantes na nossa vida que disparam em nós sentimentos, emoções bem difíceis de lidar. E para lidar com essas sensações, com essas emoções, a gente precisa fazer esse tal do luto. Luto é uma palavra antiga, né? Antigamente eu via as novelas da Globo e tinha aquelas senhoras, né, toda de preto, que ficava 2, 3, 4 anos vivendo o luto da morte de um marido e não se relacionava de jeito nenhum com aquela cara fechada, né? Aquela tristeza sempre, um jeito meio amargo. E a gente pensa que isso é uma coisa de gente fresca, né? Uma coisa de gente assim que não sabe lidar com a morte, com a perda, mas no fundo o luto é exatamente o contrário. O luto é um processo natural, importante da gente viver para que esses sentimentos pesados e dolorosos eles possam ser digeridos dentro de nós e em algum momento irem embora. Quanto tempo a gente não sabe, quanto tempo demora um luto, mas que ele é importante porque senão ele vai para o nosso inconsciente. É uma coisa de saúde mesmo, né? É uma limpeza energética. Se a gente não deixa o luto acontecer, esse peso emocional ele vai para o inconsciente e fica perturbando a gente. Em algum momento, em alguma outra perda, em algum momento de estresse, ele vem com tudo. E às vezes é isso, a gente não sabe nem por quê, porque às vezes não aconteceu nada tão grave, a gente entra numa depressão, a gente entra numa síndrome do pânico, porque tem muita coisa lá embaixo do tapete, tem muita dor, muita raiva, muita mágoa, muito sentimento não visto. Daí o luto. Você que já viu algum tipo de constelação em grupo, é bem possível que tenha visto os mortos, né? Pessoas que são deitadas no chão, geralmente na direção do olhar de um representante que está em pé, que simboliza algo do passado, algum morto do passado, algum parente, né? Alguém, alguma situação difícil que ficou no passado e não estava sendo visto. E aquela pessoa que está olhando para baixo é uma pessoa que está presa nessa morte. Quer dizer, ela não vive totalmente, ela não tem alegria, ela não tem disposição, a criatividade dela está reprimida. Isso significa estar preso na morte. E por que as pessoas ficam presas na morte? Porque não fizeram o luto. Então o luto ele é necessário ser feito e caso ele não seja feito, como a gente entende na constelação familiar, ele vai passando de geração para geração. A dor da perda ela não vai embora, ela continua no sistema familiar, alguém vai se identificar com ela e vai precisar, através do próprio sofrimento, vivenciar isso para que essa dor possa ir embora. Eu vou falar de uma coisa muito prática, então, para a gente não ficar só na teoria, porque é importante a gente fazer isso na prática, né? Eu acho que é importante a gente colocar a mão na massa para aprender a lidar com essas situações e aprender a soltar também. Então eu vou pedir que você pegue uma caneta, você pegue um papel e lembre um pouquinho esse ano, né? Agora eu estou gravando esse vídeo, é final do ano, estou em dezembro de 2018. Pode ser que você esteja vendo esse vídeo num outro momento, né? Em outra época, em outro ano, mas não importa. Perceba um pouquinho as coisas do seu passado, aquilo que você lembra desse ano, ou talvez até um pouco antes, as perdas importantes da sua vida. E eu vou pedir que você escreva isso no papel. Então, eu saí daquela escola X
e isso foi muito marcante para mim. Eu perdi o emprego na empresa tal, eu me separei do fulano ou da fulana, perdi uma quantidade X de dinheiro e isso foi muito difícil para mim. Me separei de um sócio, deixei uma casa, deixei uma cidade, deixei um país. Você vai escrever o fato. Não precisa escrever muita coisa, eu quero que você escreva o que aconteceu. Depois que você escrever isso, você vai escrever que tipo de emoções aquela situação te trouxe. Eu quero que você escreva, tá? Às vezes é meio difícil, você vai ouvir isso e você vai falar, já entendi e tal, e você passa por cima. Isso pode ser uma defesa para você não olhar para essa dor e não fazer o luto. Então você vai dizer, ao me separar de fulano, eu fiquei com muita raiva. E também, então isso você pode escrever outros tipos de sentimento. E também me deu muita tristeza. Ou senti-me culpado porque eu fui demitido de tal trabalho, de tal empresa. Senti-me frustrado ou incapaz porque a minha empresa quebrou. Enfim, ficou muita mágoa dos meus pais porque eles mudaram de casa, eu tive que ir com eles e deixei amigos muito importantes da minha vida. Você vai escrever essas emoções, mágoa, raiva, tristeza, dor, culpa, enfim, qualquer emoção que venha. É isso que eu quero que você faça. Você vai escrever o fato da separação, a perda e as emoções atreladas a isso. No vídeo da semana que vem eu vou colocar outro vídeo e aí a gente vai continuar um pouco essa ideia. Por que eu não falo tudo de uma vez só? Porque é importante você entender que o luto ele tem um tempo. Não adianta você tentar fazer isso com a cabeça. Então tem pessoas que falam para mim, parece ser aluno de escolinha. Ah, Alex, eu já fiz isso, e agora? E agora você precisa dar um tempo, né? O luto ele demora, às vezes demora anos, né? Não sei, né? Dependendo do grau de apego, de dor que você tem em determinado fato, você vai precisar um tempo para digerir. É uma comida indigesta, então o organismo ele tem um tempo para fazer tudo isso ir embora. E aí na semana que vem a gente vai fazer uma continuidade da ideia. Se você aprender essas ideias e fizer sempre, em todas as separações, perdas importantes da sua vida, você vai perceber que você vai andando com muito mais leveza, que você consegue absorver também as coisas boas, as coisas, né, legais que a vida nos dá, com muito mais intensidade, porque você também aprendeu a lidar com as perdas. Isso que é importante. Na nossa sociedade a gente vive um mundo de muita distração. A gente, para evitar olhar para as dores, a gente coloca comida, a gente bebe cerveja, a gente faz muitos esportes, às vezes vai para esportes radicais que dá muita adrenalina, a gente sai demais, a gente conversa demais, se distrai demais nas redes sociais, na internet, tudo isso para não olhar para aquilo que está dentro de nós. E o meu convite sempre vai ser você aprender a olhar um pouquinho mais para você, com mais carinho, aprender a ser mais amoroso com as suas emoções, com as suas dores, com as suas alegrias, com os sentimentos que vibram dentro de você. E aí você vai perceber que é muito legal viver, que você é muito legal e que as coisas que estão dentro de você também está tudo bem. Se são coisas positivas, está legal. Se são coisas negativas, dolorosas, também está tudo bem. Você vai aprender a lidar com isso. Beleza? Então até o próximo vídeo, um grande abraço para você.